Mestre Jesus, auxilia cada um de nós, principalmente no assunto que vamos tratar hoje, a indulgência, um sentimento ainda difícil para nós, ainda não construído totalmente, talvez já construído com aqueles que amamos, que gostamos no seu início, mas não construído ainda, com certeza, com as pessoas que temos dificuldade. Que nós hoje sejamos incentivados, intuídos a olhar para a nossa realidade de hoje, nossa realidade que cada um está vivenciando, para que a gente possa encontrar, voltando talvez no dia de hoje, situações em que nós poderíamos ter sido mais mansos, mais pacíficos e mais indulgentes. Que o nosso anjo da guarda seja extremamente ouvido no dia de hoje. Que assim seja. Do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos continuar conversando sobre a indulgência. Hoje nós vamos falar sobre o item 17. Sede indulgentes com as faltas do outro, sejam quais forem. Só julgueis com severidade vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como a tiverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leve em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento estendendo sua asa branca sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei, todos vós, a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca esqueçais de dizer-lhe em pensamento, e sobretudo através de vossos atos, perdoai nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas palavras sublimes. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. O que vós pedis ao Senhor, solicitando-lhe o perdão, é apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que nada vos deixa, pois Deus se contenta em esquecer vossas faltas, e não pune, mas também não mais recompensa. A recompensa não pode ser o prêmio ao bem que não se fez, e ainda menos ao mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Pedindo-lhe perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças para não mais cair em erro, e a força necessária para entrar num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoais a vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu de esquecimento sobre suas faltas. Este véu, muitas vezes, é bem transparente a vossos olhos. Levai-lhe, junto com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis ao Pai Celeste fazer por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai com o exemplo desta caridade ativa e incansável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega sem cessar, desde que passou a ser visível apenas aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai sobre seus passos, eles vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai, todos vós, vossa cruz, e escalai, penosa mas corajosamente, vosso calvário. No topo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Bom, a gente já está, esse já é o segundo dia que a gente conversa sobre indulgência. De uma maneira geral, a gente está conversando sobre perdão, sobre essa movimentação extremamente importante nas nossas mentes, que é aprender a olhar
uns aos outros e olhar os nossos atos com, às vezes, a força, com essa persistência que a gente tem em olhar, às vezes, uma falta do outro. Às vezes a gente vivencia uma determinada situação e, ao invés da gente abrir o nosso coração para a compreensão daquilo que a gente está vivenciando, a gente intensifica aquilo como se nós já tivéssemos atingido a perfeição e como se muitas vezes a gente não cometesse equívocos, não é? Como se a gente às vezes não cometesse atos que são falhas, né? Que podem ser às vezes uma distração, às vezes qualquer que seja essa falha, mas que a gente às vezes pune aquele que falta não da mesma forma que a gente pune a nós mesmos. E eu acho interessante que o bispo trouxe aqui para a gente refletir sobre esse véu do esquecimento. E ele fala, vou falar exatamente o que ele colocou aqui, vou ler. Esse véu muitas vezes é bem transparente a vossos olhos. A gente às vezes fala que perdoa, mas na nossa intimidade ainda esse desequilíbrio do rancor, esse desequilíbrio da má ação permanece ativa em nós quando algo acontece que nos deixa às vezes com um determinado mal-estar, às vezes numa situação onde a gente não gostaria de passar por, às vezes, não digo nem talvez uma humilhação, vou usar essa palavra na falta de outra, mas uma situação onde a gente se envergonha, onde a gente não gostaria de vivenciar e a gente acaba dizendo, não, eu desculpo, sim, eu perdoo, mas no íntimo isso não é verdade. E isso, nós que somos espíritas, cada vez mais temos que aprender que essa falsidade nossa, ela é muito mais perceptível do que a gente imagina, porque a nossa vibração, ela é uma porta aberta para quem enxerga essas vibrações, seja encarnado ou desencarnado. A gente tem muitos médiums que têm essa percepção clara do estado vibracional da criatura. E a fisionomia modifica, tem tantas características para quem está encarnado. Para quem está desencarnado ainda é um livro mais aberto ainda, mas para quem está encarnado também é algo que dá para a gente perceber essa transparência que ele está colocando aqui, onde o perdão ele está preso só nos lábios, ele não tem uma conexão com o coração. Então a gente tem que trabalhar com essa profundidade, porque ele fala que levar eles junto com o perdão. Então esse esquecimento é um esquecimento ativo, não é um esquecimento inativo, não é um esquecimento que apaga, é um esquecimento que compreende, é um esquecimento inteligente. A gente ainda tem muita dificuldade de realizar esse movimento, que é esse esquecimento inteligente, porque muitas vezes a gente fala que esqueceu, mas no fim a gente só guardou numa caixinha que fica dentro de nós, aguardando um estímulo para que isso venha para fora. Às vezes num momento de desavença, onde a gente atira uns nos outros como se fossem pedras. Às vezes quando a gente vivencia alguma situação que não seja confortável e a gente mostra verdadeiramente o que a gente sente em relação àquilo. Então, quando a gente entra nesse esquecimento irracional, ou seja, esse esquecimento que não tem uma
profundidade, na nossa intimidade, a gente é suscetível a cair, a gente é suscetível a vivenciar novamente situações ou a ser convidado por outras situações a trazer à tona essa vibração para poder ser trabalhada. Às vezes não é a situação em si, né? É isso que a gente precisa cada vez mais aprender, e graças à evangelização de espíritos a gente tem compreendido como isso fica registrado em nós, como isso ganha dimensão em nós, e a gente sabe que esses registros são registros vibracionais, que são acionados das mais diversas formas. Então, quando a gente faz esse esquecimento, que é um esquecimento superficial, é um esquecimento hipócrita, né? E essa hipocrisia, ela vai cobrar de nós sairmos da hipocrisia. Então a gente tem que começar a usar a nossa inteligência para compreender os processos divinos, que muitas vezes a gente acha, né, que vai ser olho por olho, dente por dente, né? E o processo divino não é dessa forma, em hipótese alguma. A gente vai vivenciar situações que vão convidar a nossa modificação de uma forma que às vezes a gente nem percebe o porquê que a gente está vivenciando aquela determinada situação, seja por uma doença, seja por, né, uma situação qualquer que bate à nossa porta, convidando a todos nós a sermos criaturas melhores, a sermos diferentes do que nós temos sido nos últimos milênios, porque a gente já tem, né, a honra de desfrutar de um legado que é o legado do cristianismo, que muitos irmãos nossos e até nós mesmos foram passando, independente dos sofrimentos que vivenciaram, para chegar até as nossas mãos. Quanta dor, quanto martírio, quantos testemunhos que fizeram com que hoje a gente estivesse tendo essa possibilidade de conversar abertamente sobre isso, ao menos por enquanto, né? Mas porque a gente nunca sabe, né, onde a gente vai reencarnar e o que a gente vai vivenciar. Mas uma vez que isso cria raízes na nossa intimidade, não importa para onde a gente vá ou o que a gente esteja vivenciando, a gente vai ter essa verdade transbordando na nossa intimidade, e por mais que a gente seja cerceado, a gente tem o pensamento livre. E a verdade é quem liberta a criatura. Se a gente não se aproximar da verdade, a gente não se liberta. João coloca isso de uma forma muito clara no seu evangelho, e a gente às vezes ignora. Por isso que a gente está falando dessa questão da hipocrisia, que às vezes permeia as nossas mentes e faz com que a gente continue agindo como a gente agia, né, antigamente. Então, ou a gente escolhe um novo caminho, ou a gente vai continuar dando volta. A doutrina espírita veio para fazer isso com todos nós, veio para poder alavancar o nosso crescimento, o nosso progresso, fazer com que a gente consiga viver isso de uma forma mais abundante. Mas obviamente, né, a gente tem que cada vez mais levar isso para a prática. Então, quando vierem as oportunidades, né, a gente ainda vai conversar mais nos próximos dias sobre a indulgência. Inclusive o nosso Evangelho de Natal esse ano ele vai ser sobre esse tema. Então é algo que é extremamente importante para nós, né? Porque às vezes a gente acha que o perdão é importante para o outro, né? E na verdade a indulgência, o perdão, isso daí é importante como construção para nós, porque é o que vai nos libertar.